em João 6:62 diz assim, ó, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Então veja bem que aqui é a mesma visão, né? Ou seja, ele está dizendo que ele vai de onde ele veio, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Então eu faço mais uma perguntinha. Para onde ele estava? Se ele estava no céu, junto com o Pai, quem antes o viu? Estou falando do Messias. O Messias estava lá com o Pai, antes de vir para a Terra. Então, quem antes o viu lá com o Pai? Quem o viu? A não ser depois, que relata ali em Atos 7 que Estevão viu, né? Mas antes, quem viu? Mais uma perguntinha. Em João 12:23 diz assim, ó, e o Messias lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Bem, se lá onde nós lemos em Mateus 24, né, Mateus capítulo 24:30, diz que ele vem com todo o poder e a grande glória, aqui em João 12:23 está dizendo, e o Messias lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E onde ele foi glorificado? Não foi na ressurreição? No madeiro não foi, né? Não pode ter sido no madeiro, porque no madeiro foi morte, correto? No 24 diz assim, na verdade vos digo que se o grão de trigo, aqui vai confirmar o que eu disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, agora é uma coisa interessante aqui, se alguém me serve, siga-me. Ora, mas se até os apóstolos chegaram a perguntar para eles, mas para onde vais? Que nós não podemos ir. E aqui ele diz, se alguém me serve, siga-me. Vamos seguir para onde? Ou seja, então, ao mesmo tempo que ele está dizendo que ele vai e vai voltar, você crê de que forma? Mas aqui ele está dizendo, não, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Poxa, está meio complicado. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então veja, meu querido, que ele pode estar falando por metáfora a todo tempo, quando ele diz aqui, né, vindo das nuvens, ou vindo sobre as nuvens, ele pode estar usando de metáfora. Ele pode estar usando de uma forma para que você entenda que ele vai, mas iria voltar. E rápido, né? Principalmente ali para os discípulos, que era uma conversa ali para os apóstolos. E outra passagem semelhante, ou com a mesma intenção, está aqui em Atos. E olha só, interessante isso, onde muitos usam dessa passagem como que a passagem é realmente para o Messias, que essa passagem do Messias foi numa nuvem, e se ele foi numa nuvem, então ele voltará na mesma, né? Assemelhando, ou na verdade, né, fazendo ali uma bagunça de interpretações ali que acaba somente os religiosos para alimentar disso, né? Porque aquele que busca assim, diário, né? Aquele que busca aquele que perde tempo para estar buscando a verdade, não se perde nessas coisas, não. Então diz aqui em Atos 1:9, ó, e quando eu dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Bom, o que eu entendi aqui foi simplesmente que a nuvem ocultou a vista dos discípulos que olhavam para ele.
Se você viu alguma coisa aqui nesse versículo 9 de Atos 1, por favor, você me corrige. Porque diz, ó, foi elevado às alturas. E, diz, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então, se tem alguma coisa diferente do que eu estou pensando, do meu raciocínio, por favor, me corrija. No versículo 10 diz, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, então até aqui ele só subia, mas não se fala de nuvem aqui. Eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. No versículo 11 diz, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Messias que dentre vós foi recebido em cima no céu, sem falar de nuvem, há de vir como para o céu o vistes ir. Então veja bem, ali se tratando do céu, o Messias foi elevado ao céu. Aí eu posso te perguntar, o Espírito Santo veio de onde? Veio da terra? Ou veio também do céu? É só uma pergunta. Como diz o Amado Oliveira, né? O Chico Oliveira, perguntar não ofende, não é verdade? É só uma pergunta, tá bom? Quando foi aqui que os 2 varões que falaram com os discípulos, quando foi que eles falaram sobre nuvem? Onde é que está escrito que esses varões falou sobre nuvem? Mas aí você pode dizer, meu irmão, mas eu não estou nem aí, né? Que tanto faz se ele vai para a nuvem, se ele não foi para a nuvem, se ele vem com a nuvem, se ele não... Bom, é igual aquela historinha, né, do aprisco, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. É uma enganação. Então você já tira daí que estão te enganando. Assim como me enganaram. Estão enganando a você, dizendo que o Messias, assim como foi com as nuvens, voltará às nuvens. Bom, nas nuvens eu estou te provando que ele não volta. E aí você vai ter que dar uma pesquisada aí mais fundo, né? Para ver se realmente ele vai voltar ou não. Meu irmão, mas aí você não acredita mais. Meu irmão, eu acredito naquilo que eu estou lendo. E o que eu estou lendo é isso. Eu não acredito na vinda do Messias? Eu não acredito. Mas eu acredito que um dia eu vou estar com ele? É claro que eu acredito. Logicamente que eu acredito. O dia que eu passar a não acreditar nisso, eu primeiramente, né? Eu jamais vou desligar aqui o meu canal, sair fora sem dar um aviso. É claro, com certeza eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, eu não acredito mais, tal, mas ainda eu acredito, mesmo lendo eu acredito, mesmo os outros falando eu acredito que um dia eu vou estar com o Messias. Eu acredito assim, mas que ele vai vir me buscar num apocalipse, eu não acredito nisso mais. E é por isso que eu não acredito, porque eu leio, porque eu busco e tento sempre aprender com o correto, com o certo. Eu vou passar aqui para você a respeito do que nós lemos lá sobre vir, tá? E agora também retirado do mesmo capítulo, do mesmo versículo. Que diz assim, ó, o mesmo que nós lemos lá em cima. Mas aqui eu abri mais, eu ampliei mais para que você entenda um pouco melhor do que é vir, né? do que diz a Bíblia ali para a palavra vir. Uma voz média, eu creio que a pronúncia dela seja erkomé, né, que é do venho, do verbo vir, mas se eu estiver errado, por favor, me corrija. Voz média de um verbo primário, usado somente no tempo presente e imperfeito. Outros tempos provém das formas correlatas. Voz média, vir, de pessoas, vir. Agora eu separei aqui em cores para que você esteja analisando, né? Essas cores aqui que estão diferentes, você pode analisar do que realmente nós estamos falando, que não é
ouvir, né, que está escrito vir nas nuvens, ouvir do céu, ou coisas assim, não é a visualização da pessoa do Messias. Mas pode ser que seja, como eu disse, poder, pode ser que seja glória, pode ser que seja ensinamentos, pode ser que seja mandamentos, tá bom? E isso é o que eu penso. Então diz aqui, vir de um lugar para outro, usado tanto de pessoas que chegam quanto daquelas que estão retornando. Aparecer, veja bem, aparecer, apresentar-se, vir diante do público. Falando por metáfora, diz assim, vir a ser. Então veja bem, vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir-se, achar lugar ou influência, ser estabelecido. Veja bem, ser estabelecido, tornar-se conhecido, vir a ou até ir, seguir alguém. Então, pelo dicionário, dá para entender perfeitamente que, metaforicamente falando, o Messias, se o Messias falou por metáforas, realmente como assim eu acredito, ele não está dizendo que ele voltaria em pessoa. Ele está dizendo que ele ia, como eu disse, que ele ia mandar do céu ou pelas nuvens o teu espírito, o espírito dele, né? Que ele ia mandar os ensinamentos, que ele ia mandar os mandamentos, que ele ia mandar o amor e poder e justiça e assim, né? Como eu já tive falando aí. Isso aqui é o meu pensamento. Esse é o meu pensamento. Aí depois tem aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, porque o mesmo Messias descerá do céu. Bom, descerá do céu, mas não diz sobre nuvem aqui. Mas vamos entender aqui. Com alarido seria gritos, né? E com voz de arcanjo, e com a trombeta do Criador. E os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. Bom, por uma análise assim, né, bem por cima aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, dá para entender que quando o Messias voltar, os mortos ainda, né, vão estar esperando. Os mortos vão estar esperando. Sendo que João, ou seja, alguém lá em Revelação, no livro de Apocalipse, viu já que os mortos estão vivos, né? Já estão ressuscitados. Mas aqui, vendo assim, né, fazendo uma análise assim por cima desse versículo, vamos entender que quando o Messias voltar, os mortos vão estar esperando aqui ainda, né? E ainda tem, né? E ele descerá do céu, né? Com alarido, com voz de arcanjo, trombeta do Criador e tudo mais. Então eu trouxe aqui um outro versículo, já traduzi ele, né? Porque ele estava em grego. Esse aqui eu busquei um fraseamento, não meu, mas de um site, para que você entenda melhor. Então diz assim, porquanto o Messias mesmo, dada a sua palavra de ordem. Bom, está um pouco diferente lá de cima, né? Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta do Criador, descerá do céu. Aqui, se você ler, você vai começar a entender que realmente o Messias pode ser que não seja ele para descer. E os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Essa expressão descerá do céu é uma outra, né? Uma outra coisa também que só existe aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Esse descerá do céu você não encontra em lugar nenhum mais na Bíblia. Você pode procurar e revirar, você não vai encontrar. Só existe aqui nesse versículo. É estranho? Não sei. É estranho. E porque eu tenho certeza que o Messias não voltará dessa forma, fisicamente, como eu estou dizendo.
como muitos dizem que ele vai voltar. Eu só quero ler aqui com vocês o versículo 15 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Messias, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Messias, não precederemos os que dormem. Então, espera aí. Se aqui Paulo já está dizendo que nós, os que ficarmos vivos. Opa, então peraí. Então quer dizer que ele já está separando entre vivo e morto. Mas é simples, né? Essa separação é simples. Só que nós não estamos separando aqui entre vivos e mortos. Paulo está separando aqui dos vivos que estavam vivos naquela época, né? Que ele era vivo, mas falando dos mortos. Mas espera aí, esses mortos então já não existem mais, já não estão mortos mais. Você vai entender meu raciocínio. O meu raciocínio, que você, que eu espero que você entenda, que esse é o meu raciocínio, está aqui em Mateus 27, 51, diz assim, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Agora veja só que interessante, e abriram-se os sepulcros. Veja só, muitos não acreditam nisso, né? Muitos acreditam que isso é falatório aí do povo aí, invenção do povo, invenção do copista, invenção da Bíblia. Bem, se eu não acreditar em Mateus 27, 51, então também não vou acreditar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, correto? Então, já que eu acredito num, então eu vou acreditar em outro. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, tá aí quem dorme, foram ressuscitados. Então veja bem, o que Paulo está dizendo lá, não preceder aos que dormem, mas quem dorme? Que esses que dormiam aqui, em Mateus 27, na morte, ressurreição do Messias, eles ressuscitaram. Ah, mas só tem essa passagem, mais nada. Vamos ler aqui o 53, versículo 53, diz, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele quem? Do Messias. Essa ressurreição era do primeiro que morreu e ressuscitou. Por isso que diz que ele é as primícias dos que dormem. Quando diz dormem, é o mesmo que morre, que morreram. Portanto, quando Paulo fala no versículo 15, daqueles que dormem, é o que já morreram. Mas traz aqui um respaldo, a Bíblia traz o respaldo de que esses que morreram já ressuscitaram. Tem mais algumas coisinhas ainda. Você pode ver também isso em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao 23. Eu pus aqui o versículo 20 que diz assim, mas de fato o Messias ressuscitou dentre os mortos. Eu que estava dizendo, e foi feito as primícias dos que dormem. Você entende? Que assim como o Messias dormiu, ele também, vamos dizer, ele acordou. Assim como eu penso dessa forma. Se eu morrer agora, eu vou ressuscitar, e isso é automático. Tanto para o bem ou quanto para o mal. Tanto para continuar morto ou para viver eternamente. Assim que eu acredito. E isso eu tenho falado nos vídeos aí atrás. Em Filipenses 1:21, diz assim, porque para mim o viver é o Messias e o morrer é ganho. Agora, olha só que interessantíssimo, mas isso é muito interessante, porque o mesmo Paulo que fala, Paulo não fala, quem fala são os outros que interpretam o que ele fala, que interpreta que ele fala que as pessoas ainda estão dormindo ainda. Esse mesmo Paulo diz assim, no versículo 23 de Filipenses capítulo 1, diz assim, mas de ambos os lados, isso aí você pode estar vendo aí, o versículo 20, versículo 19, que é muito interessante isso, diz assim, mas de ambos os lados estou em aperto. Esse lado que Paulo está falando aqui é o lado de entre estar vivo ou entre morrer, correto?
Então ele diz assim, ó, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir seria morrer, seria dormir, correto? E diz assim, ó, e estar com o Messias. Por isso que eu digo que eu acredito que quando eu morrer, quando eu dormir, como você quiser, né, como você queira entender, quando eu dormir ou quando eu morrer, é automaticamente eu ressuscitar. É automático isso. Por isso que Paulo diz, tendo o desejo de partir, morrer, e estar com o Messias, porque isto é ainda muito melhor, ou seja, se Paulo está falando daqueles que dormem, se Paulo prega ou pregou que realmente os que dormem estão dormindo, os que morrem estão dormindo e esperando o Messias, então por que ele diz aqui que o melhor é estar com o Messias? Se morrer, porque isto ainda é muito melhor. O que é melhor? Estar com o Messias. Estar com o Salvador. Ou seja, se Paulo não cresce dessa forma, ele iria estar falando aqui. Então, o melhor para mim é morrer e dormir e esperar a vinda do Messias e tal, tal. Mas não é isso que diz aqui em Filipenses 1, versículo 22, ou melhor, 23. E também você vai encontrar em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, ó, só, irmãos, que alguns têm falado, né, para mim que, poxa, você fica igual pastor aí, né, igual da igreja, fica passando versículos aí, né, esses versículos perdidos. Irmãos, você pode notar que esses versículos não são perdidos. Eu não estou fazendo a sua mente juntando peças ali para encaixar para você. Veja bem que nós estamos falando aqui daqueles que morrem. E é daqueles que morrem que eu estou trazendo para você os versículos. Tem outros versículos que falam de mortes, que eu poderia até estar passando aqui para aqueles religiosos, que eu digo religiosos, aqueles que não buscam, está enganando essas pessoas. Qual o motivo disso? Qual motivo eu teria de se enganar? Como eu disse, eu faço vídeo, eu busco, eu perco horas e horas e horas, dias, porque eu me sinto bem, eu gosto de fazer isso tudo. Agora, jamais, né? Os que precisam de ganhar de um salário, esses sim enganam, mas eu não tenho necessidade disso.